Olá, meus irmãos, nosso canal aqui, o Remédio do Milênio. Esse é o nosso 12º vídeo. No vídeo anterior eu falei que ia falar sobre Maria, né, o nome Maria, como foi me dado este nome Maria. Só que ontem, né, de sexta para sábado, para ontem, né, ontem mesmo, né, eu tive um sonho. Então vamos abrir aqui um parêntese, né, pra gente falar sobre esse sonho, porque eu acredito que é importante. Então, primeiro eu vou te falar porque eu acho que eu tive esse sonho. Há uns 3 dias, mais ou menos atrás, mais ou menos pelas quarta-feira, eu comecei a ter desejos de tomar aquela cervejinha, comer aquele churrasco, relaxar um pouco, né? E eu achei, não, eu tenho esse direito, eu tenho esse descansar, porque, né, eu tô um pouco cansada, né? Sempre, né, buscando o caminho de Deus, e isso às vezes cansa um pouco, porque além de ter que trabalhar e cuidar da família. Aí eu já tinha decidido que no sábado cedo eu ia para casa de uma amiga minha, de uma comadre minha, ela ia assar um peixe e eu estava pensando como eu ia fazer para levar uma cervejinha. Minha cerveja nunca foi muito, 2, 3 latinhas, coisa, mas, né, é o suficiente para me deixar zen, né, muito, né, bem, né, relaxada. Então, quando foi, né, na madrugada do sábado, eu sonhei que eu estava numa parada de ônibus, uma parada em especial, não era qualquer parada, e estava uma pessoa, junto com umas pessoas esperando para o ônibus, né, para fazer uma viagem longa. Então eu pensei, no sonho, eu vou ali rapidinho, né, não vai demorar um pouco, eu vou ali rapidinho, depois eu volto, dá tempo. E nesse que eu ia saindo, né, para fazer algo que dos meus desejos, né, que eu queria fazer, alguém grita, o ônibus, lá se vem um ônibus. Então eu pensei, ônibus já? Bom, então deve ser o ônibus, não vou duvidar, né? Então eu corri. Quando eu consegui chegar lá, o ônibus já tinha parado, né? Isso eu não saí tão longe que não dava para ver a parada, eu continuava vendo a parada de ônibus. E não saí tão longe. Então, assim, eu corri. Quando eu fui me aproximando, o ônibus parou na parada de ônibus. Imediatamente as pessoas que estavam, né, na parada do lado de lá da rua, que foi no local da porta, onde a porta se abriu, elas embarcaram. E do lado de cá, de quem estava do outro lado da rua, fora da parada, parou uma carreta carregada de mantimentos. A única certeza que eu tinha é que tanto a carreta como o ônibus iam para o mesmo destino. Então, né, como eu vi que era muito rápido, né, não tinha como, né, correr para rodear tudo aquilo para pegar o ônibus, eu entrei na carreta juntamente com outras pessoas. E logo fechou-se as portas, na carreta era como se fosse um baú, né? Fechou-se as portas e segui viagem. E eu pensei, nossa, se eu tivesse demorado um segundo, eu tinha perdido até a carreta, né? Não teria embarcado. Então a carreta cheia de mercadorias, né? Balada com mercadorias, e sem nenhum conforto, né? Sem banheiro, sem nada. E eu pensei, poxa, eu perdi o ônibus, que lá a gente está sentado no conforto, com banheiro, com tudo, tem todo um conforto. E eu pensei, não, vai na parada, quando ele fizer uma paradinha, eu mudo, né, de carro, né, eu mudo para o ônibus. E teve uma parada, realmente. Só que nessa parada só parou a carreta, não parou o ônibus não parou. Não tinha como, né, mudar para o ônibus. E eu acordei, né, e me veio a explicação, né, desse sonho, né. Primeiro, a explicação, para mim foi um alerta, né, que se eu começar a fazer essas saidinhas, né, achando que Jesus vai demorar, que ainda dá tempo de dar uma relaxada, uma cervejinha aqui, um churrasquinho ali, eu vou perder até a segunda a carreta, né? Ou seja, então, para mim o que ficou claro neste sonho é que quando, né, for a vinda do Filho de Deus, na verdade não é nem bem a vinda dele, né? Quando for pra gente embarcar nessa viagem da grande tribulação, né? Que não é fácil, viagens, tu sabe que ela não é boa, viagens longas não é legal. Então, assim, se eu não me esforçar em ficar sempre atenta, meu nome não será colocado, né, no livro da vida, nem para ir em segunda classe, que é na carreta, né? Então, o que eu entendi? Que há
a primeira classe, que é o ônibus com conforto, com banheiro e tudo, e a segunda classe, que é a carreta, que você corre o risco de se machucar, se a carreta der uma freada, se aquela mercadoria vir para cima de você, você se machuca, vai passar necessidades, no conforto nenhum. Então você vai sofrer mais, né, do que quem estava no ônibus. Quem está no ônibus. Então, o que ficou claro, né? Que essas pessoas que irão no ônibus são as pessoas que estão preparadas, que têm seu esconderijo e que vão passar esse tempo de tribulação, né? Claro, sofrendo, escondidos, né? Dentro do seu esconderijo, passando medo, passando muitas outras coisas, mas com um pouco de conforto. E quem ir na carreta, que é aqueles que não têm nenhum esconderijo, que vão estar, né? Corre para ali, esconde para ali, fugindo o tempo todo, pegando sol e sereno, chuva, fome, né, não vai ter conforto nenhum. Mas a única certeza que se tem é que vai para o mesmo lugar do que aqueles que levaram, que estão no esconderijo, que estão no conforto. Então, assim, os ônibus é como se fossem os ônibus e a carreta é uma garantia de que os motoristas desses ônibus iam levar para o mesmo local. Então, assim, a minha irmã, ela me contou semana retrasada, que uma amiga dela evangélica, tentando conversar com ela sobre a situação do arrebatamento. Então eles acham, os nossos irmãos evangélicos, que há 2 arrebatamentos. Porque a Bíblia fala, né, lá em Lucas 24, né, e também em Mateus 24 também. Parece que é, deixa eu ver bem aqui só, eu estou confundindo não, é Lucas 17 e Mateus 24, tá certo. Então, assim, Jesus fala, né, que 2 mulheres estarão no moinho, uma será levada, outra será deixada, 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado, e assim por diante, né. Então, assim, a Igreja Católica entende isso assim, para os dias de hoje, tu sabe que a Bíblia ela tem uma explicação muito ampla, assim, quase todas as passagens da palavra de Deus, ela tem assim, ela abre um leque, né, de explicações. Então, assim, para os dias de hoje, são pessoas que estão no mesmo trabalho, vivendo da mesma forma, fazendo o mesmo serviço, mas uma será levada, outra será deixada, como as 2 mulheres que estão no moinho, né, fazendo o mesmo serviço. Por quê? Porque isso depende muito de como a pessoa faz aquele trabalho, como ela vive a vida pessoal dela, o coração dela. Então, uma será levada, né, para junto de Deus e outra será deixada. Ou também na morte natural, né? Você está trabalhando com a pessoa aqui, você que não, uma morre e outra fica. Mas em questões de Bíblia, a Bíblia não fala em questão de coisa natural, ela fala, né, questão de salvação, né? Toda a nossa palavra de Deus é voltada para a nossa salvação. Então, assim, em questão de salvação é isso. Nos nossos dias de hoje, a pessoa, né, está no campo, 2 homens estão no campo, um casal estão deitados na mesma cama, mas um tem fé e o outro não tem, né? Quantos casais não tem que a mulher ou o homem tem fé e o outro não tem? Então, um será levado para junto de Deus, o outro vai ficar para ser provado, né? Muitas vezes um será levado e morte, a gente pensa, fulano morreu em morte natural. Não, ele já foi levado. Não é um arrebatamento, né? E o outro vai ficar para ser provado, né? Porque Jesus fala, né, lá no Evangelho diz que virão dias que se dirá felizes quem já morreram. Então, por quê? Porque se eu tenho uma amiga que fazia o mesmo trabalho que eu, mas ela fazia com amor, ela fazia com fé, ela fazia com caridade. Então, às vezes ela, fulano era gente boa, mas morreu. Então, Jesus levou, não deixou que ela passasse por essa tribulação. Então, mas ela não foi arrebatada, ela morreu. E feliz, né, de quem já morreu, porque não vai passar por essa tribulação grande, né? Mas em termos de arrebatamento, como dizem nossos irmãos evangélicos, eles acham que vai ter 2 arrebatamentos, a igreja deles serão arrebatadas, ele está conversando com a pessoa que ele desaparece, fica só a roupa, que nem tem até filmes falando sobre isso. Isso não procede, segundo a palavra de Deus, não procede. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Mateus, o que Jesus fala, a palavra de Deus fala sobre o fim dos tempos. Levantar-se, Mateus, né? Desculpa eu falar para vocês, Mateus 24, versículo 11. Vou ler um pouco para vocês verem. Levanta-se a muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E entre o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muito se esfriará.
Então, muitas vezes a gente faz o mesmo trabalho e às vezes, né, acha que conhece a pessoa que trabalha junto com a gente e não conhece, porque é uma pessoa às vezes caridosa e outra, e a gente às vezes, muitas vezes não é. Então, a caridade, né, a iniquidade vai se crescer tanto que a caridade das pessoas vão se esfriar. Por quê? Você tem um governo que rouba tanto, você já não quer pagar o imposto porque acha que o governo rouba muito. Então, assim, é inútil pagar imposto, você está dando dinheiro para o bandido e não para aquele pobre, né? Você está dando dinheiro para o governo e não para aquele pobre que precisa da saúde pública, né? Da educação pública. Então, a sua caridade já começa a esfriar daí, né? Começando dos nossos governantes. Então, quando você vê casos de pessoas que se fingem doentes para pedir esmolas, para ajudar morrendo de preguiça, aí você vê, poxa, esse cara não está precisando, ele não, né? Você começa já a julgar ele e outros que às vezes realmente precisa e você não ajuda porque teve casos que você viu que pessoas pediam, mas não tinha necessidade, era só preguiça, né? Para se escorar nas costas dos outros. Então, é assim que começa a iniquidade e assim que faz com que a caridade da gente esfrie. Mas o que é que Jesus fala, né? Mas a caridade se muitos esfriarão, entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo com o quê? Com a caridade. O que é caridade? Amor, né? Fé, a busca em Deus e ajudar o próximo sem julgá-lo, sem fazer a vontade de Deus, né? Que é ajudar o próximo sem julgar, né? Com amor, com caridade. Então, só aquele que permanecer até o fim será salvo, né? Este evangelho, né, do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho às nações e então chegará ao fim. Então, esse evangelho está sendo pregado, né, às criaturas do mundo todo para servir de testemunho contra nós. Tipo, eu sabia, mas eu não fiz porque não quis. Porque o evangelho, a Bíblia, é acessível a todos. Ninguém poderá dizer, Senhor, eu não sabia disso. Se não sabia porque não lê a Bíblia ou porque não vai à missa e não presta atenção no que o padre fala, né, não se liga. Então, ele continua, quando vide estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, né? Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas, né? Então, o que é a abominação da desolação? O que é? É tudo que é contra a vontade de Deus, é tudo que é pecado contra, que é abominável aos olhos de Deus. Tipo, o homossexualismo que está dentro, né, da nossa... Primeiro, quais são os lugares santos? A família e a igreja que Cristo criou, a igreja santa, que era para ser um lugar santo, né, que é a igreja e a família. Então, quando tiver abominação das orações instalada nesses lugares santos, o leitor entenda bem, fuja, né? Porque se você não fugir para as montanhas, seus filhos, a sua família corre risco de viver, sim, isso aí é normal, isso aí nos dias de hoje, isso é moderno, então, de cair naquele erro, naquele pecado, continua a mesma coisa. E também no sentido de que, né, já é chegado ao fim, você tem que procurar, né, fugir para as montanhas para poder se preparar, né, fazer um abrigo, né, para fugir. Então, o que acontece? Que aqui, a desolação, do que é a desolação da abominação, né, que já está sendo anunciada dentro da igreja, dentro das próprias famílias, que todo mundo já sabe. É o homossexualismo, é a traição entre o esposo e a esposa, pais que estrupam filhos, filhas que em vez de muitos tem casos de irmão com irmão, mãe com filho. Então, assim, tá horrível, né? Dentro da igreja, pedofilia, homossexualismo, traição, a pessoa... a traição de família, né? A traição da própria igreja, né? De padres também. E também a questão da corrupção, né, que pega os bens dos fiéis para fins que não são para ajudar para o amor, para o evangelho, para evangelizar. Então, assim, continuando aqui. Então, aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestes, né? E aí das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, rogai pela vossa fuga não seja no inverno ou no dia do sábado, porque, né, aqui será uma tribulação tão grande que nunca houve nem haverá jamais. Então, o que acontece assim? Rogai para que vossa fuga, né? Essa aqui ainda não é a volta do Filho do Homem, é a fuga. Então, o sonho que eu tive é na fuga. Então, era uma viagem longa que eu estaria fugindo, né?
Mas estaria, para mim, seria uma viagem longa naquele ônibus, né? Que eu não consegui pegar o ônibus. Seria a segunda classe, que era a Carretas. Então, o que a palavra de Deus fala aqui? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, criatura nenhuma escaparia, né? Tanto sofrimento que é. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, segundo a palavra de Deus, né, eram para ser 7 anos, né? Como foram abreviados, ficou 3 anos e 6 meses, né? Por causa dos escolhidos. Então, quais são os escolhidos? Aqueles colocados no livro da vida, né? Por quê? Porque eles vão estar sofrendo, né? Escondidos, uns escondidos aqui, outro acolá, que não tem esconderijo, que são, né, segunda classe, e os de primeira classe, mas que mesmo de primeira classe estariam no esconderijo também, que ninguém aguenta muito tempo mesmo estando no esconderijo, porque a alimentação acaba, você precisa da luz do sol, você precisa, né, de muitas vezes adoece. Então, o que acontece? Ele disse que se não fosse os escolhidos dele, que é o que vão sofrer todo esse tempo, porque aqueles que não são escolhidos, que aceitarem o nome da besta, eles não vão estar sofrendo como os escolhidos, né? Então, essa abreviação é por causa dos escolhidos, porque eles iam sofrer para não aceitar o número, né, e se esconder, para não aceitar o número da besta. E o que acontece? Porque levantarão-se falsos cristos e falsos profetas, né? Aquelas pessoas que estão escondidas, eles fiquem sabendo que durante, né, esse tempo da tribulação, que a tribulação é apenas para eles, não para os outros que aceitaram o nome da besta. Então aparecerão falsos cristos e falsos profetas, então se dirão, hoje aqui, hoje ali, mas ele diz, não acreditem, né? Não saiam, tá bem aqui, ó. Então, se disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou seja, não saia do seu esconderijo, não saia do onde você está protegido. Porque Jesus não vai vir assim. E você está com a sua salvação garantida, mas não desobedeça, né? Não desobedeça, porque Jesus não vai ser assim. A volta do Filho do Homem vai ser como um relâmpago que parte do Oriente, aparece no Ocidente, né? E aí você vai, todo durante a perna poderão ver. Então, que ele diz, porque como o relâmpago parte do Oriente e ilumina o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então, logo após os dias de tribulação, essa é a volta do Filho do Homem. O dia do Senhor vai ser como um ladrão. Sim, o dia do Senhor, muitas vezes as pessoas confundem o dia do Senhor com a volta do Senhor. Então, o dia do Senhor é o dia que o Senhor vai se voltar, né? Virar as costas para o povo, vão entregar para o inimigo, para que eles sejam provados. Então, é o dia que você vai dizer Senhor, Senhor, que você vai ter que provar que você é do Senhor. É o dia dele, é o dia dos que provarem que eles são deles. Então, esse dia tipo assim, é falado dia, mas não é assim um dia só. É esse período de provação. Então, a volta do Filho do Homem, aí sim vai ser depois desse dia do Senhor, que você vai ter que provar que se você é mesmo do Senhor. Então, a volta do Filho do Homem é Jesus voltando para arrebatar esse povo que diz que é do Senhor, né, que é dele, né? Então, logo, né, Mateus 24, capítulo 29, versículo 29, capítulo 24, versículo 29, diz, né, logo após este dia de tribulação, o sol escurecerá, a lua terá claridade, cairão no céu as estrelas, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra verão e baterão no peito e virão o Filho do Homem, visto sobre as nuvens no seu do céu, cercado de glória e majestade. Então, esse é a volta do Filho do Homem. Não tem duas voltas de Jesus, 2 arrebatamentos. Não, é só uma, né? Essa questão de um será levado, será deixado, que estará nas montanhas, no moinho, na mesma cama, no mesmo trabalho, no campo. Pode-se entender também que essa questão, tipo, você tem uma pessoa que trabalha no seu trabalho, você não diz junto com você acha que conhece ela, mas você não conhece. Muitas vezes ela tem um esconderijo, a família, os parentes têm um esconderijo, você não sabe que ela tem, entendeu? Esse esconderijo. Então você busca, acha que pode estar, né,
conhece, mas não conhece. De repente, ela era tocada pelo Senhor para ir para o seu esconderijo e ela vai e ela não te diz. Ela não te diz, eu tô indo pro meu esconderijo. Não, ela sai discretamente, foge e você não sabe para onde ela foi. Que ela não vai te dizer para onde ela foi. Então, ela vai rapidinho, se esconde. E você, poxa, cadê fulano? Tava aqui, sumiu. Claro que não. Ela não vai dizer que foi se esconder. Que Jesus está voltando, que ela tem um esconderijo, né? Então, assim, isso é entendido também dessa forma, né? Porque todos estão fazendo o mesmo trabalho, vivendo a mesma vida, né? Mas uns estão com Deus e outros não, né? Outros estão se preparando, uns estão se preparando e outros não. Essa é a verdade sobre essa passagem, né? Que a igreja explica, onde ela tem, né, um leque de entendimentos. Então, o que eu entendi do sonho é que foi um alerta para que eu não saia, né, do caminho, como já saí várias vezes, e acabei desistindo do caminho e perdendo muito tempo. Então, Nossa Senhora disse que meu nome não estava escrito no livro da vida, mas que ainda dava tempo. O que é que eu entendi sobre esse sonho? Que agora eu não posso mais parar. Eu tenho que pegar o caminho, não posso parar para esse tal de descanso, que eu acho que o nosso descanso está sempre voltado para os prazeres da carne, né? Então, assim, eu não posso parar para descanso nenhum. Eu não posso perder um minuto, nem um segundo, entendeu? Eu não posso olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que seguir reto, porque o tempo está chegado, está muito próximo. O tempo é curto, então se eu vacilar, se eu começar a querer pender para os desejos da carne, eu vou perder até a segunda classe. Ou seja, meu nome não vai ser escrito no livro da vida nem para a segunda classe. Estão entendendo? Que eu preciso, né, manter firme. Agora vocês imaginam, Maria, o que é que tu faz? Né? Que você acha que precisava de um descanso? O que é que você faz está fazendo, na verdade, em busca desse reino de Deus? Gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso explicar para vocês. Depois que eu decidi voltar para o caminho e não regredir mais e continuar o caminho de Deus e buscar, né, me preparar, como Nossa Senhora disse, né, e buscar esse tempo, aproveitar esse tempo que ainda dá, claro que dá para mim, dá para vocês também. Então, o que eu decidi? A partir de mais ou menos um mês e pouco, quase 2 meses. Eu decidi que eu não beberia mais, porque a bebida deixa a gente vulnerável, né, aos prazeres da carne, aos desejos da carne. Então, assim, não beberia mais, não, doei, como você já falei em alguns vídeos, eu doei todos os meus saltos para que ele não me levasse à vaidade. Então eu saí tirando todos os tropeços que eu acho que me faziam tropeçar no caminho, todas as pedras do meu caminho, como sapatos altos, como roupas apertadas, coladas, como o cabelo grande também que me envaidecia, além de me envaidecer, fazia com que eu gastava muito, né, perdia muito tempo cuidando desse cabelo, então eu cortei, né, deixei ele bem curtinho, para que eu não perdesse mais tempo. Então eu passei a orar, né, todos os dias. Olha que a minha oração, todos os dias, um terço da misericórdia pela manhã, além de outras orações. Um terço, né, eu vou falar só das orações maiores. Um terço, né, e o rosário, o terço da misericórdia e o rosário pela manhã. 9 horas, oração do Espírito Santo, Pai Nosso, glória ao Pai e os anjos da guarda, e aos anjos do São Miguel, pedindo para a nossa igreja. Meio-dia, né, o Salmo 90, com o Pai Nosso, Maria e Glória ao Pai, e também a oração do São Miguel Arcanjo, pedindo para a nossa comunidade. Às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia, pedindo também por todas as pessoas agonizantes e moribundas, que é a vontade de Deus que a gente ore para as pessoas que estão sofrendo, que estão na beira da morte. Que elas se convirtam, que Deus tenha misericórdia delas. Então, à noite, muitas orações, muito Pai Nosso para as pessoas queridas, pessoas amigas que me pediram oração, e pessoas da minha família, pessoas que eu vejo que precisam de oração. Então, são uma afinidade de Pai Nosso, umas 15 Pai Nosso, que a Maria, não, mais ou menos isso, né? Além do ofício de Nossa Senhora, que eu comecei recentemente, né, orando também.
Então, todas essas orações, ainda tem a missa que eu participo todos os dias. Vai fazer 2 meses que eu não perco uma missa, nunca mais perdi uma missa, né? Um dia só. Todos os dias eu comungo, todos os dias eu, de quase toda semana, né? Nem toda semana, mais ou menos, às vezes falta uma semana por falta de padre ou por falta de muito tempo, né? Às vezes eu não confesso, então assim, a minha meta é toda semana, uma semana sim, outra não, né? Dependendo do meu estado de pecado, né? É confessar para poder estar comungando todos os dias na igreja, como eu estou fazendo. Fazendo adoração todos os dias, 30 minutos de adoração ao Santíssimo, né? Aos pés do Sacrário, na igreja, porque eu consegui uma chave, eu tenho acesso à igreja aqui da comunidade, todos os dias eu estou lá. Então, assim, além de tudo isso, eu abdiquei também de homens, namorados, por quê? Porque os homens, eles não respeitam mais a mulher, o corpo da mulher com o templo do Espírito Santo, né? Os homens estão todos, pelo menos os que eu já vi, né? São todos perdidos, né? Inebriados, escravos do pecado, da devassidão, da prostituição, das pornografias, né? Então, assim, ele já não respeita, ele não respeita a mulher, com o corpo da mulher, com o templo do Espírito Santo. Então, eu achei necessário não afastar homens da minha vida, para não me atrapalhar nessa caminhada. E tudo isso, né, que eu resolvi fazer, digo assim, e além de caridade, se eu fiz um propósito que sempre que tivesse uma pessoa que precisasse, seja de oração, que me pedisse de oração, seja uma ajuda, eu jamais negaria. Então, dentro de tudo isso, eu busco a oração e a súplica de Deus para que tudo isso seja feito com amor, né? Amor, caridade, né? E faço muita oração também, pedindo a Deus para que me dê esse amor, essa caridade, que me prepare de corpo e alma e coração. Então você diz assim, Maria, tu faz tudo isso e não pode descansar um pouquinho? Não. A caminhada tá curta, o tempo tá pouco, e o tempo que eu tenho para me preparar é muito pouco, e o seu também. Se você já não está preparado, se você não busca esse caminho há muito tempo, você tem que começar a buscar urgente, e não pode olhar nem para um lado nem para outro, porque o tempo está curto e não dá tempo mais para olhar para as coisas desse mundo, entendeu? Maria, mas fazer tudo isso é muito difícil. O reino do céu é difícil, sabia? Agora você se compara, você estuda a vida toda para ser um médico. Se você quiser ser um médico, uma médica, um bom médico, você tem que estudar, se abdicar das coisas desse mundo apenas para estudar, né? Um bom médico, renomado, um médico de nome, ele estudou muito e ele buscou muito. Então ele afastou até das amizades que tiravam ele do caminho para ser um bom médico, né? Então, as melhores profissões desse mundo você precisa se dedicar 100% inteiramente, senão você não consegue. E se caso conseguir, sem essa preparação 100%, você jamais vai ser um bom médico. Então, o que eu quero te dizer é que o paraíso, né, viver 1000 anos, né, 1000 anos no paraíso, na Grande Nova Jerusalém, com qualidade de vida, felicidade, não é prêmio para qualquer um, né? Você só para imaginar. Então, você luta, trabalha, estuda tudo isso para ser um médico, e sendo que ele tem um bom salário, mas ele não te garante saúde. Você é médico, sabe de tudo, mas não te garante saúde, nem te dá longa vida. Então, a única coisa que você tenta buscar é uma qualidade de vida para os seus pacientes, mas isso não é garantia que eles terão qualidade de vida, os seus pacientes. Então, mesmo você sofrendo tudo isso para se formar e ser um médico, e acha que é a melhor profissão que o mundo pode te oferecer, não é tão boa assim, né? E nem te garante 1000 anos de vida, não te garante nem 100 anos de vida, né? Quantos médicos já morreram doentes, sendo que são médicos e não conseguem cuidar deles mesmos. Então, o que eu quero dizer é que para chegar ao mundo, chegar do outro lado, nessa grande provação, nesse caminho, você tem que realmente se esforçar 100%. É o que eu estou tentando fazer, 100%. E não posso pensar em relaxar. Por quê? Porque a hora é chegada, não dá mais tempo para isso. Entendeu? Então pense nisso, pense nisso. Então, o que me deixou triste nesse sonho é que meus filhos não apareciam nesse sonho. Eu não via eles. Pouquíssimas pessoas que eu conheço também não apareciam onde eu estava. Então, por quê? Porque muitas vezes você está aqui, né?
tentando mostrar à pessoa o caminho, tentando orientar, como eu procuro orientar os meus filhos, mas eles não querem me ouvir, né? Eles não querem mais participar da missa, eles não querem mais, só quer saber de jogos, festas, filmes, minisséries, essas coisas, não querem. Então, assim, não é, um profeta, ele não é ouvido na sua própria família, na sua própria pátria. Isso é bíblico. Então, eu busco, mas os meus filhos, mais que eu ore, eles têm que querer, né? Deus não leva ninguém à força, tem que querer. Se não quiser, não, Deus não vai levar ninguém à força. Então, eu ainda tenho esperança de que eles mudem de ideia, que eles consigam, né? Porque espero que ainda dê tempo para eles, ainda dê tempo para todos nós, né? Buscar o caminho de Deus, que Deus acolha cada decisão, né? Cada busca para se preparar, porque quanto mais, se você não pegar uma caminhada agora, onde todos vão caminhando firme, mais tarde, se você resolver, né? Ah, eu resolvi ir, então o pessoal já vai estar longe, seu tempo vai ser curto, você vai ter que correr, né? Se você quiser alcançar. Então, assim, eu acho que dá, né, dá esperança para todos, né? E eu espero que vocês busquem, né? Abre os olhos, abre o coração para essa caminhada, porque o céu passa, mas as palavras de Deus não passarão. Tudo nessa vida passa, você morre, todos vão morrer, mas as palavras de Deus não passam. E eu digo, meus irmãos, esta hora está chegada e vocês buscam se preparar, porque quando o ônibus chegar, quando essa hora chegar, né, não vai esperar por ninguém. Deus é bom, misericordioso, mas Ele espera com paciência que você se converta antes disso, que você compre sua passagem para ir de primeira classe, né, ou de segunda, né, mas que você compre sua passagem, né, o ônibus, o avião virá para pegá-lo, mas se você tiver comprado a passagem, se você não tiver comprado a passagem, ou seja, não tiver colocado o seu nome no livro da vida, você jamais vai agarrar o avião, vai embarcar nesse avião. Não interessa de primeira, se é de segunda classe, você não vai conseguir, certo? Então, busquemos a Deus, procuremos sempre, né, estar sempre no caminho, abandonar essas coisas desse mundo, essas vaidades, essas saidinhas que nos distrai, que nos convence a decidir a se afastar do caminho, a desistir do caminho, como eu desisti muitas vezes. E estava correndo o risco de ter mais uma recaída, foi quando eu tive esse alerta, que se eu tiver mais, se eu continuar, voltar a ter essas recaídas, eu não terei mais tempos de pegar nem a segunda classe. Então, que esse alerta sirva não só para mim, mas para todos nós, para todos vocês. Então, um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós, que vocês possam entender, abrir o coração para a verdade, né? Para muitos sites estão aí tentando ensinar o povo, mostrar o caminho. Então, esse dia vai vir como um ladrão, não porque as pessoas não saibam, mas porque as pessoas não acreditam, né? A palavra de Deus, assim, esses dias vai ser como o dia de Noé, né? Por que no dia de Noé? Noé fazia uma grande arca, né? E todo mundo sabia que ele estava fazendo aquela arca, e ele sabia que havia um dilúvio, porque Noé não negou para ninguém. Mas ninguém acreditou, até criticava. Então, quando Noé reuniu todos os animais, colocou dentro da arca, já estava muito próximo, que Noé não passou dias e dias com aqueles animais dentro da arca. Ele passou muito pouco tempo com aqueles animais reunidos, né?